Estamos próximos de mais uma reunião do Fed, a última do ano de 2025, e uma reunião importantíssima que vai definir muita coisa em relação ao sentimento do mercado ao longo dos próximos meses. É esperado amplamente que aconteça um corte de juros nessa reunião, porém o mercado está muito dividido em relação às sinalizações que Jerome Powell, que o comitê do Fed pode passar para o futuro, para as próximas reuniões que irão acontecer, para as próximas tomadas de decisão em relação à taxa de juros. No vídeo de hoje vamos falar sobre as expectativas para essa reunião e tudo que está afetando o humor do mercado nesse curto prazo, para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o nosso foco aqui no canal. Pessoal, antes de começar o vídeo, um lembrete muito importante. A gente está no finalzinho aqui da nossa Black Friday, da Mercúrios Pro e da nossa consultoria. Nela você recebe um acompanhamento personalizado de carteira. Na Mercúrios Pro ali você vai ter uma carteira personalizada para o seu objetivo, para o seu perfil de risco, com posições, alocações, recomendações ali do que você deve investir, otimizações com estratégias de DeFi para você conseguir ganhar uma renda passiva ali no mercado cripto e, claro, todo o material de estudo, atualizações de mercado, lives recorrentes e o atendimento personalizado e individual todos os dias. Na consultoria você tem tudo isso de uma forma muito mais próxima, muito mais personalizada para quem busca uma estratégia muito mais personalizada. Nessa condição de Black Friday, a gente está oferecendo 2 anos de acompanhamento pelo preço de um só, 50% de desconto. A gente entende que tem muito investidor com medo de fim de ciclo, com o que vai acontecer com o mercado. Nessa Black Friday você ganha 2 anos de acompanhamento. Ou seja, mesmo se o mercado passar por baixo em 2026, em alta em 2027, você está com a gente durante todo esse período, para perder menos durante a baixa e ganhar mais durante a alta. Muito importante ter esse acompanhamento profissional para conseguir investir em cripto do jeito certo. Se você ainda tem dúvidas, não entende direito como funciona, quer entender qual que é o plano que mais faz sentido para você, primeiro link aqui na descrição você marca uma call, você marca uma reunião com o meu time. Cai no meu WhatsApp, a gente agenda uma reunião e te explica as condições e todos os nossos pacotes. Você cai no meu WhatsApp, a gente te explica todas as nossas condições e todos os nossos serviços. Primeiro link aqui na descrição. Agora sim, sem mais enrolações, bora pro conteúdo do vídeo de hoje. E é importante a gente já começar entendendo que essa é uma das reuniões de maior incerteza e divisão interna no Fed, em que os próprios membros, os diretores que votam, a divisão de diretores do Fed que possuem o poder de voto, mas estão divididos em relação ao que fazer nessa reunião. A gente tem uma perspectiva grande de corte de juros, Street Journal do Nick Timiraos, que é um dos principais jornalistas que acompanham internamente ali a situação do Fed. Ele é considerado ali um insider que possui informações privilegiadas. Bem recentemente, aqui no dia 9 de dezembro, ele divulgou esse texto falando que muito provavelmente teremos sim um corte de juros, teremos sim a decisão de um corte de 0,25 agora no dia 10 de dezembro. Porém, existem muitos outros fatores que nós devemos observar e que o mercado está se questionando em relação a essa reunião. Então a gente já começa o vídeo entendendo que cortar ou não cortar não é a grande dúvida do mercado no momento. O mercado, na verdade, está bem otimista em relação a esse corte de juros. Algumas semanas atrás eu estava até um pouco preocupado em relação a isso, do mercado estar otimista demais em relação a esse corte. Hoje, as probabilidades estão ali de 95% na Polymarket. Então é como se o mercado acreditasse que é quase garantido que nós teremos sim esse corte de juros acontecendo agora. E a gente consegue ver como essa probabilidade, a linha laranja, ela saiu ali de 90% no próximo do final de outubro e caiu para menos de 20% ali no meio para o final de novembro. E o Bitcoin também no final de outubro estava na máxima histórica e passou por uma correção muito grande em novembro à medida que essa linha laranja ia caindo também. Quando essa linha laranja ela voltou a subir, ou seja, o mercado falou, opa, eu achava que não ia ter corte de juros, mas eu acho que vai ter corte de juros agora. Quando mudou esse cenário da água para o vinho, o mercado também se recuperou, o Bitcoin saiu ali dos 80 mil dólares para cima dos 90 mil dólares, mas como a gente viu ao longo do mês de novembro, muita liquidação, muita alavancagem, muita volatilidade no mercado cripto, o mercado cripto naturalmente ficou mais fragilizado e está vendo uma recuperação mais lenta, ele não viu uma volta ali para a máxima histórica muito rápido. Por que isso? Porque
Porque apesar da probabilidade de corte de juros ter voltado acima do patamar de 90%, esse não é o único fator que a gente deve olhar. A gente deve fazer uma análise para além da superfície e entender que existem outros fatores, outras incertezas mexendo com o ânimo dos investidores e causando esse cenário dúbio, cenário de incerteza nos mercados globais, não só no mercado cripto. Vamos começar fazendo essa análise bem completa, então. Começando por entender os indicadores econômicos que foram e que não foram divulgados ao longo das últimas semanas. E aqui é muito importante a gente entender que boa parte da incerteza está morando aqui. Nós tivemos, depois de agosto, setembro, outubro, ali a gente teve a paralisação do governo americano. E a gente ficou um vácuo, a gente ficou mais de 40 dias sem ter a divulgação de nenhum indicador. Isso deixou o mercado num campo de incerteza muito grande. E a gente esperava que assim que acabasse o shutdown, assim que acabasse a paralisação, a grande maioria dos indicadores fossem divulgados. Não foi o que aconteceu. O BLS, as agências do governo americano que divulgam os dados de inflação, de mercado de trabalho, começaram a divulgar alguns dados e cancelar outros e adiar outros. Como assim, Gabriel? Hoje o que a gente tem de dados importantes, inflação, taxa de desemprego, a gente tem antes de outubro. A gente tem os dados até setembro. A grande maioria dos dados de outubro foram cancelados e os dados de novembro estão sendo divulgados agora ou ainda não foram divulgados. PCE, principal dado de inflação, foi divulgado no dia 5 de dezembro. É referente ao mês de outubro. Relatório de desemprego do mês de outubro foi cancelado. Relatório de desemprego do mês de novembro vai ser divulgado só no dia 16 de dezembro. Então, por mais que o mercado esteja acreditando num corte de juros agora no dia 10 de dezembro, ele não tem uma visualização completa de como que está a economia americana, tampouco o Fed. Isso faz com que a gente tenha uma certeza que vai ter o corte de juros, mas uma incerteza muito grande do que vai acontecer daqui para frente, da real situação da economia americana. Por isso que essa recuperação que a gente está vendo, ela está sendo uma recuperação mais cautelosa, mais conservadora, porque a gente ainda está num cenário de dirigindo com neblina na estrada. Mas o que a gente tem até agora que convence o mercado de que o Fed vai cortar juros e que provavelmente fará, de fato, esses cortes de juros amanhã ou hoje, a depender do dia que você está assistindo, ou até mesmo ontem. Mercado de trabalho muito enfraquecido. A gente não tem o indicador de desemprego, o payroll, que é o relatório mais completo em relação ao mercado de trabalho dos meses de novembro e dos meses de outubro. A gente tem esses dados de setembro para trás, mas a gente tem outros dados que a gente consegue analisar ao longo do caminho. O principal deles é o ADP, que é a variação de empregos do setor privado da economia americana. Quantas contratações e demissões estão sendo feitas no setor privado da economia americana, que é um setor, obviamente, com peso muito grande dentro do crescimento econômico americano. E a gente consegue ver que esse resultado, principalmente no mês de novembro e nos últimos 6 meses, são resultados muito fracos. Ao longo dos últimos 6 meses, em 4 meses, a gente teve um ADP negativo. O ADP de novembro ele foi muito fraco. A economia americana perdeu cerca de 30 mil vagas de emprego, o setor privado, claro, perdeu cerca de 30 mil vagas de emprego ao longo de novembro. Então isso faz o mercado acreditar que quando esse indicador, esse payroll de novembro, divulgado no dia 16 de dezembro, ele vai vir mostrando um aumento da taxa de desemprego, vai vir mostrando uma situação mais deteriorada do mercado de trabalho americano. Por quê? Porque os indicadores de segunda prateleira, os menores, estão sinalizando isso. Quando a gente pega, inclusive, a média móvel de 3 meses desse indicador, ou seja, pega os últimos 3 meses do mercado de trabalho americano e tira uma média, isso é melhor do que ficar analisando mês a mês, você pega um conjunto, um agregado de tempo maior, você vê que é a primeira vez desde 2020 que o ADP do mercado privado apresenta um número negativo. Então é uma sinalização preocupante. As últimas vezes que esse número, que essa média móvel de 3 meses bateu um número negativo foi 2020, 2008 e 2001. Então foram momentos de estresse muito grande dentro da economia americana e isso normalmente é uma sinalização de recessão. Não é um indicador que sozinho representa uma recessão, porque outros indicadores da economia americana apontam para um caminho contrário, mas a gente sabe que recentemente o Fed está apresentando uma postura de jobs over inflation. O que isso significa? Mercado de trabalho é mais importante para mim do que a inflação. Então, se eu ver que o mercado de trabalho está desacelerando de uma forma muito relevante, eu vou priorizá-lo e não a inflação. Então, isso daqui
aqui é basicamente o que está convencendo todo o mercado de que o Fed precisa cortar juros. Do outro lado, tem um ponto negativo, um ponto de incerteza, que é a inflação. O PCE foi divulgado, o PCE, dado de inflação, foi divulgado nessa última semana. PCE do mês de setembro. Foi divulgado e veio um PCE mostrando um avanço da inflação. PCE de 2,8, o maior dado de inflação desde maio de 2024. Isso mostra que a inflação está sim subindo, está sim acelerando nos Estados Unidos. Cenário muito desafiador para o Fed. Uma estagnação econômica ou uma desaceleração devagar, lenta, mas ao mesmo tempo uma aceleração da inflação, uma inflação estagnada em um patamar acima da média. É um cenário muito parecido com estagflação, é o pior cenário possível que o Fed quer enfrentar, por isso essa incerteza muito grande do mercado. Beleza, vai ter corte de juros agora, e depois? Então o primeiro ponto que vai ser muito importante, que o mercado com certeza vai observar ao longo dessa reunião, é o posicionamento, tanto a ata do comitê do Fed, quanto as respostas durante a coletiva de Jerome Powell em relação a esse assunto. O quanto que ele está enxergando uma deterioração muito grande do mercado de trabalho, e o quanto que ele enxerga um risco nesse crescimento da inflação. E entender, claro, se ele passa algum forecast, se ele passa alguma previsão, alguma projeção de como que ele vai agir, de como que eles irão agir em relação à taxa de juros ao longo dos próximos 3 meses. Porque ele pode chegar e falar, olha, estou cortando aqui em 0,25, mas a gente enxerga que não existe nenhuma perspectiva, nenhum espaço para fazer mais nenhum corte ao longo dos próximos meses. Ou ele pode falar, estamos muito preocupados em relação ao mercado de trabalho. Vamos cortar agora e continuar analisando para ver se tem espaço para cortar mais juros no futuro. Essa projeção, essa postura vai mexer e vai mexer muito com o humor do mercado. Vai praticamente definir o humor do mercado para os próximos meses. Mas não é só isso que é importante a gente observar. No dia 1º de dezembro agora, acabou oficialmente o Quantitative Tightening, a redução do balanço do Fed. A gente consegue olhar nesse gráfico aqui o balanço de patrimonial, o balanço de ativos do Fed, que vinha sendo reduzido desde 2022, acabou, viu o fim da sua redução agora no dia 1º de dezembro. Fazendo um recap, fazendo uma recapitulação rápida sobre o que significa isso, a redução do balanço do Fed significa que o Fed está tirando liquidez, jogando ativos financeiros no mercado e retirando dinheiro do mercado, retirando liquidez do mercado. Por que o Fed faz isso? Para enxugar liquidez excessiva no mercado. Liquidez excessiva causa inflação de preços. Então é uma medida para você fazer um controle de preços, um controle da liquidez excedente, essa redução do seu balanço de ativos. Fiz um vídeo aqui no canal na semana passada com o título Fed vai voltar a imprimir dinheiro. Esse vídeo eu explico essa lógica dessas ferramentas de liquidez do Fed muito mais detalhadamente. Então se você ficou com alguma dúvida aqui, eu sugiro voltar nesse vídeo. Mas voltando ao assunto, a gente já sabe que o Quantitative Tightening, que o QT, que é a redução do balanço, foi encerrada, acabou agora em dezembro. Só que taxa de juros e balanço patrimonial são ferramentas do Fed para fazer esse ajuste de liquidez e de apetite de risco no sistema. Mas recentemente o Fed ele vem utilizando várias e várias ferramentas que são como se fosse uma impressão de dinheiro disfarçada. Vai ser muito interessante observar como que o Fed vai se posicionar em relação a isso. Porque a gente está vendo uma injeção de dinheiro disfarçada no sistema financeiro americano muito forte ao longo dessas últimas semanas. A gente está vendo um uso muito grande de liquidez emergencial por parte do sistema bancário. O que isso significa? Já expliquei mais detalhadamente, de uma forma mais didática, no vídeo sobre o Fed imprimir dinheiro. O Fed possui linhas de crédito, linhas de liquidez especial para bancos. Bancos que precisam de liquidez de curto prazo, que precisam de dinheiro no curto prazo. Sempre que esses bancos apresentam algum estresse de liquidez, de falta de liquidez, o Fed ajuda oferecendo acordos ali de crédito de curto prazo, que são chamados os acordos de recompra de ativos. É como se você estivesse precisando de dinheiro no curto prazo, o Fed vai lá e compra alguma coisa de você, te dá dinheiro na sua mão e fala, olha, depois você me recompra isso daqui quando você estiver mais tranquilo. Tem um gráfico aqui muito interessante, esse gráfico inclusive foi postado pelo Fernando Urich, deixo aqui os créditos a ele, mostrando todas as ferramentas, a lista ali de todas as ferramentas que o Fed hoje possui, todas as tubulações que ele possui para injetar liquidez no sistema. E olha como antes ali de 2010, a gente tinha 2015, a gente tinha só a taxa de juros
né, que era a grande ferramenta que o Fed utilizava para retirar a liquidez ou mexer com o apetite de risco do mercado, e ele foi criando um sistema muito mais complexo de canais de liquidez para você ir oferecendo, imprimindo dinheiro de forma disfarçada dentro do sistema e salvando setores específicos, setor bancário, sem ter que mexer, fazer movimentos muito bruscos na taxa de juros. Muito interessante essa visualização, e aqui o que a gente quer entender nessa reunião do dia 10 de dezembro é como que o Fed ele vai se posicionar e se ele vai setar e como que ele vai responder as dúvidas em relação à gestão do seu balanço patrimonial e principalmente em relação a esse tipo de movimento que a gente está vendo, um uso muito grande desses acordos de recompra de ativos, dessa liquidez emergencial pelo sistema bancário. Isso daqui é algo que também pode mexer com o humor do mercado. Eu vou observar bastante o quanto que o Fed vai falar, vai citar sobre a sua gestão patrimonial. Por que isso? Por que é um tópico importante? Já tem alguns diretores do Fed, John Williams, por exemplo, presidente do Fed de Nova York, ele já citou sobre a necessidade do Fed retornar em breve à compra de ativos, ou seja, o crescimento do seu balanço. Isso significa injetar liquidez no sistema, porque as liquidez bancárias estão saindo do nível abundante e começando a entrar no nível escasso. Isso significa que o Fed pode necessitar injetar liquidez no mercado, no sistema bancário especificamente, ao longo dos próximos meses, e a gente já começa a ver esse tipo de discussão ser um pouquinho mais ampliada, ser um pouquinho mais discutida no mercado. Hoje, por exemplo, o Bank of America falou que ele acredita que o Fed vai anunciar uma compra de 45 bilhões em ativos de curto prazo. Isso significa, né, você comprar dívida de curto prazo para injetar liquidez no sistema para manter as reservas bancárias num nível abundante. E o próprio Bank of America ele cita aqui, né, essas compras de ativos para a gestão de reserva bancária não são quantitative easing, não são crescimento do seu balanço. Elas só visam manter o sistema monetário funcionando, não estimular crédito, não estimular empréstimo, não estimular busca por liquidez. Muitos criticam falando que isso é impressão de dinheiro e que esse movimento aqui ele pode de alguma forma reaquecer os mercados. Eu também já falei sobre isso em outros vídeos, né? O Fed ele arrumou formas agora de imprimir dinheiro sem falar que está imprimindo dinheiro. Então, para além apenas do corte de juros, a discussão em torno da gestão do balanço, compra e venda de ativos do Fed, qualquer sinalização em relação a isso, também vai ser discutida, vai ser observada e pode sim mexer com o humor do mercado. Hoje, apesar de acreditar em um corte de juros agora em dezembro, o cenário base do mercado não é tão otimista assim. Isso é muito importante que todo mundo entenda, tá? O mercado, está precificando que o Fed manterá a taxa de juros, vai cortar em dezembro e vai manter a taxa de juros inalterada ao longo de janeiro, março e abril. O que isso significa? Isso significa que o mercado está dizendo que o Jerome Powell vai cortar juros pela última vez durante o seu mandato, agora no mês de dezembro. Isso não é bom. A gente está falando de um corte de 0,25 agora e um segundo corte só em junho do ano de 2026. Isso deixaria o mercado muito provavelmente em uma incerteza, em um marasmo muito grande durante todo o primeiro semestre de 2026. E aí a gente teria que discutir como que o mercado iria reagir ao longo desses longos 6 meses sem nenhum corte de juros, se teriam outros catalisadores para injetar liquidez, injetar otimismo no mercado. Isso daqui a gente não pode ter confusão, tá? Gabriel, por que o Bitcoin não está na máxima histórica se o mercado está acreditando que vai ter esse corte de juros agora em dezembro? O mercado estava precificando um movimento de 3, 4 cortes de juros em sequência. E agora ele está acreditando em um só e uma pausa de mais de 6 meses. Essa é a grande mudança. E a gente sabe como o mercado está muito dependente, ele está muito sensível a esse tipo de movimento. E aqui, antes de encerrar, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. A gente começou a ver a dinâmica do presidente fantasma. Olha só que interessante. Eu trouxe essa questão do presidente fantasma algumas vezes em alguns vídeos aqui. O que é isso? A partir do momento que a gente soubesse quem vai ser o sucessor do Powell, as falas do Powell passariam a perder importância e as falas do novo presidente do Fed passariam a ganhar importância. Ao longo da última semana, o Trump praticamente garantiu ali, praticamente confirmou o
Kevin Hassett como novo presidente do Fed. Hoje, nas casas de aposta, na Polymarket, ele está ali com mais de 90% de probabilidade de assumir o cargo do Powell. E como era amplamente esperado, ele está começando a dar um monte de entrevista. O mercado todo quer saber qual a opinião de Kevin Hassett. E o Bitcoin, o mercado está começando a ficar muito sensível ao que ele fala. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 de dezembro, o Bitcoin saltou ali dos 90 mil dólares para cima dos 94 mil dólares. Por quê? Porque Kevin Hassett deu uma entrevista. Deu uma entrevista dizendo que ele enxerga que tem muito espaço para corte de juros na economia americana e que ele vai seguir na direção que o presidente Trump pedir para ele seguir. Aqui a gente tem um resumo de uma entrevista dele com o Wall Street Journal. E ele fala, tem muito espaço para os cortes de juros, eu vou na direção que o Trump quiser, e aí ele ainda é questionado, o que você faria se o Trump quiser que você corte juros e você não achar que é o certo a se fazer no momento? E aí ele explica, cara, a menos que a inflação suba do patamar atual para 4%, eu não vejo motivos para não cortar mais a taxa de juros. E aí, obviamente, o mercado todo ficou muito animado, o Bitcoin saiu de 90 para 94 mil dólares, é o presidente fantasma em ação. E ainda tem gente que tem a pachorra de falar que macroeconomia não afeta o preço de cripto. Então vai ser curioso observar tudo isso, vai ser curioso observar o quanto que o mercado vai precificar e quanto que o mercado vai dar atenção para que o Powell falar versus o que o Kevin Hassett falar. Eu acredito que no final ali a gente vai ver um misto dos dois. Os dois presidentes do Fed fazendo preço no mercado. Então, por fim, para a gente encerrar o vídeo de hoje com uma conclusão rápida, a gente tem que observar nessa reunião a decisão sobre a taxa de juros, as projeções futuras para os juros. Já mostrei aqui que o mercado não está com medo do que vai acontecer em dezembro, ele está com medo do que vai acontecer no primeiro semestre de 2026. Movimentações no balanço patrimonial serão interessantes de observar também. Pode ser que o Fed fale, olha, não vamos cortar os juros, mas vamos imprimir dinheiro. Aí o mercado, obviamente, vai ficar muito animado em relação a isso e veremos se teremos mais falas de Kevin Hassett, muito provavelmente depois ali da decisão de corte de juros do Powell, se ele vai aparecer para dar alguma entrevista, para postar alguma coisa, para falar alguma coisa que impactaria, mexeria com o humor do mercado, igual mexeu hoje. Muitos fatores afetando, de fato, o mercado cripto e mexendo com o humor do mercado, mexendo com o humor dos investidores nesse final de ano. Não é um cenário óbvio, tá? Não é um cenário de catástrofe, mas também não é um cenário de euforia. É uma continuação do que vem sendo 2024, 2025, até mesmo 2023. Tome muito cuidado em tentar prever o próximo movimento do mercado, porque são muitos vetores, muitos fatores afetando e definindo se o mercado vai para baixo, vai para cima, no curto prazo ou no longo prazo. Não tente ter uma estratégia de montar uma carteira super agressiva porque você acha que vai subir, ou numa carteira 100% dolarizada porque você acha que vai cair. O bom e velho buy and hold e paciência e foco no longo prazo normalmente ganha de todas essas estratégias. Se você está no prejuízo, se você não sabe o que fazer com a sua carteira, se você precisa de algum tipo de ajuda, considere conversar comigo, tirar dúvidas com o meu time e aproveitar a nossa Black Friday para ter aí o meu acompanhamento do meu time e uma estratégia personalizada e atualizada diariamente ao longo dos próximos 2 anos. Primeiro link aqui na descrição, você cai no meu WhatsApp para a gente conversar sobre a Black Friday. Considere se inscrever aqui no canal se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje e eu te espero no próximo vídeo.